Quando eu entendi isso, a minha vida mudou. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que eu observo tanto na clínica, mas também e principalmente falando de um lugar pessoal. Porque eu já fui essa pessoa, já ocupei esse lugar, eu já tive esse olhar, e isso não me ajudou. E quando eu passei a ter um olhar diferente, as coisas começaram a mudar à minha volta. Tem uma frase que diz que muitas vezes o nosso maior obstáculo somos nós mesmos. E isso é verdade. É claro que aqui eu não vou entrar em pormenores, em questões maiores, sociais, porque a gente sabe que isso existe, a gente sabe que isso tem um grande impacto, mas a minha conversa aqui é voltada mais para aquilo que a gente tem controle. Né? Infelizmente, a gente não tem controle sobre essas outras coisas, a gente pode fazer a nossa parte, mas é sempre muito pouco perto de todo o problema, né? De toda essa problemática. Porém, em relação a isso, a gente pode fazer porque é interno. Diz respeito ao nosso comportamento, ao nosso olhar, a forma como a gente enxerga o mundo, a forma como a gente se enxerga. E eu tinha muito um olhar de vítima, de achar que o mundo estava contra mim, que as coisas estavam contra mim, que as coisas sempre estavam dando errado. Porque aquilo do por que comigo, por que eu. E de fato, muitas coisas ruins aconteciam. Eu tinha um mecanismo de defesa que eu também identifico em muitos pacientes, em muitas pessoas, que era de sempre pensar o pior cenário, para eu não me frustrar. Porque se acontecesse algo melhor do que aquilo, eu já estava no lucro. Mas se acontecesse o pior, eu já estava preparada. Na minha cabeça isso dava certo, isso funcionava bem. Mas na realidade, eu estava sofrendo duas vezes, e às vezes sofrendo de forma desnecessária. Porque ao pensar naquele pior cenário, a gente já sofre. O que a gente pensa tem uma influência em como a gente se sente, tem influência em como a gente se comporta, tá tudo ligado. Uma coisa influencia a outra. Então, se eu tinha um pensamento negativo, consequentemente, isso me trazia uma reação, uma emoção negativa, que se traduzia ali através de um comportamento que me levava para aquilo. Até mesmo porque, por mais doido que isso seja, a gente acaba preferindo, inconscientemente lógico, ter razão do que ser feliz. Como assim? Não é satisfatório, às vezes, quando, por mais que isso seja um desfecho que vai gerar um prejuízo grande pra você, mas quando a pessoa diz assim, um exemplo, eu não tenho sorte no amor, não adianta, todo mundo que eu me relaciono são pessoas que vão aprontar alguma coisa. E aí você vai lá e se relaciona. E aí, acontece. E você fala, tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo, eu não tenho sorte no amor. Por mais que, se a gente for pensar de um ponto de vista racional da situação, não tem lógica, mas isso gera uma satisfação do eu estava certa. Eu estou fadada a isso, a ser infeliz no amor. E ir por esse caminho vai contra a felicidade, né? De se surpreender, de deixar acontecer. Então, se você já tem uma ideia pré-concebida de que você é infeliz no amor, que você não tem sorte no amor, você vai se comportar de alguma forma nesse lugar. E esse lugar, muitas vezes, pode levar você para um movimento de se auto-sabotar. Porque essa auto-sabotagem, na realidade, é um mecanismo de defesa. Mas, enfim, são muitas questões que eu posso depois gravar outros vídeos explicando melhor. O ponto principal que eu quero trazer para este vídeo é esse posicionamento que eu vejo em muitas pessoas e que eu tinha também. E aí, aconteceu algo horrível na minha vida. Eu perdi a pessoa mais importante da minha vida. A única família que eu tinha. E eu mergulhei nesse lugar de vítima. Por que isso aconteceu comigo? Por que comigo e tal. E algo foi acontecendo ali, com muita terapia, logicamente. Muita busca ali de autoconhecimento. Eu fui mudando esse olhar. Eu comecei a mudar isso. Eu fui vendo que isso não me levava a lugar nenhum. E que não era só comigo. Que outras pessoas estavam passando por situações iguais, parecidas ou muito piores. E que sim, tinham muitas pessoas em situações bem privilegiadas. Mas eu ficar me colocando nesse lugar, olhando dessa forma, não estava me ajudando. Então eu comecei a mudar, de ser uma pessoa mais realista. Eu não fui também pra esse lugar positivo, de vai dar tudo certo sempre e tal. Eu acho um pouco perigoso também estar nesse lugar. Mas um lugar realista, de que sim, eu posso, eu mereço que as coisas comecem a dar certo pra mim. Mas também eu sei que existe a possibilidade de algo não sair como esperado e tá tudo bem. É aprendizado, sabe? De ter esse olhar mais realista, mas ao mesmo tempo tem um amadurecimento nisso, tem sim uma positividade, porque eu não vou ficar navegando em volta daquilo
que deu errado, como, oh, nossa, minha vida é sofrida, olha como as coisas sempre dão errado pra mim e tal. Mas eu posso encarar aquilo como uma aprendizagem. E aí, isso foi mudando aos poucos, não é de uma hora pra outra, é lógico. Eu ia me policiando, porque eu ia sendo levada, foram anos da minha vida pensando dessa forma, agindo dessa maneira, não ia acontecer essa mudança de uma hora pra outra. Até hoje, quando eu me vejo, às vezes, indo pra esse lugar, eu vou lá e, de forma gentil, eu me trago de novo para o lugar que é o que eu quero ir, o que faz sentido pra mim hoje. Então, o que eu quero falar com esse vídeo, a gente tá terminando o ano, e eu desejo pra você, se caso você se identificou com esse eu meu do passado, isso não nos leva a lugar nenhum, né? Eu falo por experiência própria. De fato, as coisas, eu tinha muito esse olhar, as coisas nunca dão certo, eu não tenho sorte, não dão certo pra mim. E quando eu comecei a mudar isso, as coisas começaram a fluir. Sim, incrivelmente elas começaram a fluir. Porque a minha postura, o meu posicionamento, o meu olhar mudou. Então eu passei a ver as coisas mais como uma oportunidade do que como um fracasso, como olha de novo acontecendo, olha como eu sou a vítima do universo, como tem algo acontecendo contra mim. E não, sabe, essa pessoa, sabe a pessoa que, tá chovendo só porque eu resolvi sair de casa. O nosso cérebro, ele não difere o que é real do que é imaginado. E a gente já tem vários estudos que mostram o quanto o fato de imaginar algo, isso altera o nosso cérebro. Existe uma palavrinha na neurociência que é neuroplasticidade. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem a possibilidade de estar sempre aprendendo. A gente não é Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. A gente tem essa possibilidade de estar sempre aprendendo e isso faz com que a gente possa mudar hábitos. E o que eu faço muito na clínica com meus pacientes, que não tem uma referência, porque quando a gente tem uma boa referência é mais fácil, a gente se espelha naquilo, a gente traz aquilo como um espelhamento para se inspirar. E a pessoa que não tem esse olhar mais positivo, não tem isso como referência, eu uso muito dessa ferramenta da imaginação. De trazer, de criar possibilidades, que isso vai criando novas formas da pessoa enxergar a vida, de enxergar o mundo. Enfim, se você é ou já foi também essa pessoa, se você se identificou, coloca aqui como era pra você, o que mudou depois que você passou a olhar e enxergar o mundo de outra forma. Como que é pra você estar nesse processo de sair desse lugar de vítima pra esse lugar de assumir o protagonismo da sua vida. Porque é isso, né? Quando a gente é vítima, a gente fica à mercê de tudo, de todos. A gente não tem protagonismo, a gente não tem controle, a gente deixa a onda levar. E quando a gente sai desse lugar, a gente assume os nossos BOs, mas também a gente entende que a gente tem controle sobre muita coisa. Tem coisa que tá fora do nosso controle, mas tem muitas outras que estão no nosso controle. E isso muda. Isso traz uma transformação incrível, que eu recomendo muito pra você. Tenta, pelo menos. Você vai ver que isso vai fazer uma mudança gigantesca na sua vida. Principalmente a longo prazo. Até o próximo vídeo. Tchau!